Boa tarde a todos que estão chegando aí para mais uma leitura de Provérbios. Hoje, dia 14, faremos a leitura de Provérbios, capítulo 14. É isso aí. Sejam bem-vindos, fiquem bem à vontade aí, no lugar onde você está, com quem você estiver. Que Deus abençoe a nossa leitura, que ela seja suave e que toque o seu coração as palavras e o entendimento que o Senhor desejar. Eu estava agora há pouco assistindo, eu, minha esposa, minha filha, estávamos assistindo o documentário que saiu do Mamonas Assassinas. Aí muitos jovens aí devem estar falando, né? Que isso? Foi, não vou nem dizer uma banda. As Assassinas foi um fenômeno. Curioso que muito mais do que a música, eles deixaram memórias, né, na cabeça das pessoas. Eu mesmo que sabia todas as músicas de cor, hoje eu já não lembro mais, mas Fala Mamonas Assassinas me traz muitas boas lembranças. Isso daí é o que a gente chama de energia, sobre frequência, sobre legado. Que você deixa não é a sua música, nem sua obra, muitas vezes, né? É o que você deixa como legado. Não faz muito sentido, né? Ainda mais nos dias de hoje, faz menos sentido ainda. Músicos falando palavrão, falando baixarias ali, e crianças, pessoas de mais idade, era todo mundo, todas as pessoas escutavam Mamonas Assassinas. Mas a energia deles era outra coisa, era de alegria, era de espontaneidade, era de ser verdadeiro, de ser o que eles são mesmo. Mas tudo passa por um processo, né? Antes deles serem Mamonas Assassinas, eles eram a banda Utopia, que tocava músicas que eram boas para eles, mas o povo não aderiu, sabe? Mas eram músicas que eles achavam, né? Que eles se baseavam nos artistas que eles gostavam e tocavam essas músicas. Tinham letras bonitas, era uma banda de heavy metal. E de alguma forma eles achavam que tocando músicas parecidas com as bandas de sucesso deles, o sucesso viria como as pessoas a quem eles tinham essa inspiração. Mas quando eles decidiram ser o que eles eram, né? Ser verdadeiros dentro da própria arte, né? Não saíram da música, permaneceram na música, mas eles fizeram o que era verdade no coração deles, que era ser pessoas irreverentes, utilizar de humor, serem amigos uns dos outros, que é o que fortalecia muito o grupo musical. Aquilo ali, essa energia, ela foi transmitida de maneira... além de ser uma obra divina, né, na minha visão, foi a verdade que foi espalhada em forma de música. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, né? Sermos dentro da nossa verdade, não precisar mudar as coisas que a gente está fazendo, mas sermos verdadeiros
dentro do nosso contexto, dentro das nossas possibilidades. E isso daqui é o que eu trago para vocês em excelência. Como eu falei em outros capítulos, gosto muito dessa reflexão do professor Clóvis de Barros. Você pode achar aí na internet sobre o que ele pensa sobre a questão do propósito. Esse vídeo tá bom, esse vídeo tá ruim, o Roger tá assim, o Roger tá assado e tal. Assim, uma coisa é muito, eu preciso deixar claro, né? O que eu tô falando aqui, a leitura de Provérbios, é para construir em você o entendimento da palavra e da importância da sabedoria na nossa vida. Sobre como elevar o nível do nosso entendimento, elevar a nossa espiritualidade, ela transforma a vida. Só que antes disso ser para você, isso está sendo para mim. E a reflexão que eu trago do professor Clóvis de Barros é que eu não estou querendo ser bom. Isso daqui está gerando em mim a excelência em mim. Então, para você que está chegando agora, para você que está assistindo aqui agora, né, seja em live ou seja esse vídeo gravado, entenda, tem só desse projeto da leitura de Provérbios nos 31 dias de julho, para trás disso daqui temos 13 capítulos. Então são quase 13 horas de leitura de Provérbios. Mas isso foi gravado no dia a dia. Não começou agora e nem foi tudo de uma vez. Foi no dia a dia, pouco a pouco. E antes disso acontecer, antes do capítulo 1, antes da leitura 1 do dia 1º de julho, existiu a construção de uma intenção. Essa parte ninguém vê, mas eu já falei aqui nesse vídeo. Se você ouviu, é isso aí. Esse é o meu conselho. Comecem, sejam verdadeiros, façam as coisas que tocam seu coração, mas nunca percam a sua essência. Sejam verdadeiros no que você faz, acredite no seu potencial. Faça as coisas para a transformação de pessoas, faça coisas para a sua transformação principalmente. Antes de transformar qualquer tipo de intenção, você tem que ser intencional com você. Então, ler Provérbios para mim faz todo sentido, porque a busca da sabedoria ela é a busca da base, né? A busca da rocha que fundamenta todas as nossas edificações. Por isso a escolha da leitura de Provérbios, e a intenção é que algumas pessoas, não são todas as pessoas que assistem, algumas pessoas sejam tocadas pela palavra de sabedoria, mas como eu sempre oriento, é muito importante que você faça a sua busca, mas que se de alguma forma, capítulo 14, eu, como sempre oriento também, eu utilizo a Bíblia King James, já mostrei em outros capítulos, ela está aqui comigo, aqui do lado, né? Como eu não utilizo ela para leitura, eu utilizo ela na versão virtual, eu utilizo essa Bíblia aqui, ó, mas na versão online. Está escrito a mesma coisa, tá? Mas eu utilizo na versão online aqui porque facilita a minha leitura aqui e até para gravação do vídeo fica melhor. Tá bom? Então vamos começar aqui, capítulo 14. Versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho. Onde não há bois, o o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento.
Entenda que se você não quiser sujar suas mãos, a sua casa, a sua morada espiritual estará sempre limpa se você não quiser sujar suas mãos. Onde não há bois, o estábulo é limpo. Mas é através do trabalho, é através de sujar as mãos que você consegue o crescimento. Há muito crescimento. Sujar as mãos não é com sujeira não, tá? É uma força de expressão da palavra. Mas eu gostei muito aqui do versículo 3, é um anterior a esse dos bois. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho. Vara, como diz no capítulo 13, né, no capítulo anterior, a vara é a correção. Não é a violência, não. É a correção. Então, ela tem uma correção para o seu próprio orgulho. A sua própria boca vai corrigir o seu orgulho. Por quê? Porque ao você se expressar com tolices, a correção ela vem de fora, mas vai machucar o seu orgulho. É para corrigir ele, não é para corrigir as outras coisas. Você fala o que você quiser, você se expressa como você quiser. Existe a questão do livre-arbítrio, né? E muitas pessoas se defendem na criação do livre-arbítrio de Deus, né? Deus criou o livre-arbítrio e me criou, sim. Você faz a escolha conforme você achar necessário. Mas se você estiver acompanhando e lendo Provérbios, você vai entender que algumas ações elas são repreendidas e abominadas por Deus. Não são regras, são princípios. Se você age fora da retidão do princípio, aí estará a sua repreensão. E ela virá, com você acordado ou dormindo. E dormindo, né? Não vou nem falar ou. É de uma forma e de outra. Versículo 5. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Essa daqui, o versículo 6, ele é muito forte, porque ele está fazendo uma reflexão de tudo que a gente leu aqui até agora. É sobre a questão da frequência, é do que você carrega dentro do seu coração. Não são as partes externas apenas, tá? Quando a gente fala sobre livros de sabedoria, você tem que ler com um mínimo de sabedoria. Ou pelo menos com a intenção de buscá-la. Aí isso daqui fica muito claro. O escarnecedor, ou seja, a pessoa que trata tudo isso, todas as coisas com desdém, principalmente a sabedoria, quando ele busca a sabedoria, ele não encontra. Por quê? Porque ele não tem frequência. A energia dele não é compatível. Você pode sim contornar essa frequência a partir do momento que você começa a buscar, né? Aí vamos de novo? Vamos de novo aqui. Conhecimento. Você busca o conhecimento. Se você para no conhecimento, você acaba empilhando conhecimento que não servem para nada. Para nada. Busca o conhecimento. Primeira fase do ciclo. Primeira fase do ciclo 1, conhecimento. Buscou conhecimento? Segunda fase do ciclo 1. Você precisa fazer o discernimento. O discernimento é muito bom, porque o conhecimento empilhado, ele se torna peso, né? Ele pesa a sua vida, porque você você tem muito conhecimento, mas não sabe o que fazer deles, você acaba ficando pesado. E quando você faz o discernimento, você divide pelo menos em 2 esse peso aí. Entendeu? Então o discernimento ele é muito importante. Tem o conhecimento?
Vamos discernir. Etapa do discernimento. Fase 2 do ciclo 1. Discerniu, pô, diminui metade, pelo menos o peso. Entende? O conhecimento adquirido, ele só gera peso se você se mantém na fase 1 desse ciclo. O ciclo 1 são 4 etapas. Adquirir conhecimento. Ou seja, pegou, vamos supor aqui no exemplo que a gente está aqui de leitura de provérbios. Eu leio e só leio. E acho que estou conhecendo tudo. Aquela leitura superficial, como se faz leitura de reportagens, fake news. Adquiriu conhecimento, a pessoa está lá, cheia de conhecimento, e ela para na parte 1, ela acaba ficando pesada de tanto conhecimento que ela tem, se ela não colocou isso daí para as outras etapas, para as outras fases. São 4 fases, o ciclo 1. Isso daqui eu estou falando porque eu utilizo na minha mentoria Engenharia das Emoções, tá? Quem tiver interesse aí, só clicar no link no meu perfil ou na descrição do vídeo se você estiver aqui no YouTube. Tá bom? Aí você vai lá, vai clicar lá, Engenharia das Emoções, vai entender o que é. Mas é a questão, o que é essa mentoria, né? Mas o que eu digo lá também é assim, ó, no nosso ciclo 1 são 4 fases. O primeiro é o conhecimento, primeira fase. Aí, se você se carrega disso daqui, você se pesa, você fica pesado, você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque você tem múltiplos, inúmeros conhecimentos e nem sabe o que fazer deles. Aí a gente vai para a segunda fase. A segunda fase é a etapa do discernimento. O discernimento é quando você age com sabedoria. Vem a sabedoria e separa o bom do ruim, ou do que serve para o que não serve, ou do que é útil para o que não é útil, ou do que é agradável do que não é agradável, ou do que é coerente para aquele contexto e do que não é coerente para aquele contexto. É o discernimento, sabedoria. Aí ela vem e separa. Você já fica mais leve, pelo menos para partir para a terceira fase. É nessa fase onde você vai colocar em prática, isso você vai exercer o conhecimento discernido. Tendo em prática o conhecimento que foi discernido, ou seja, você já está leve e você coloca em prática, nessa parte aqui é onde você começa a ganhar respiro, começa a ganhar saúde e vida nas coisas que você já fez nessas 3 etapas. É onde você pratica. E é só nessa fase aqui da prática que você vai entender, vai gerar o entendimento, que é a quarta parte. Que é a quarta. É o entendimento. Então, conheci, né? Estou adquirindo conhecimento. Se eu paro nessa parte aqui, eu começo a ficar pesado de conhecimento. Então, eu vou fazer discernimento. Eu divido as coisas do que é útil, do agradável, das coisas que eu já falei agora. Você faz o discernimento. Fez o discernimento, você vai colocar em prática o que você fez o discernimento. Então é a prática. Na prática você gera o entendimento, porque você olha para o que foi praticado e fala, olha, isso daqui faz sentido mesmo. Isso daqui realmente faz sentido. É a quarta parte. Aí você fecha o ciclo 1, que é fazer o bem para você mesmo. Esse é o ciclo 1. O ciclo 2, aí eu acho que já vale o like aí, né? Já vale o like, se você estiver aí no YouTube. O ciclo 2 é quando você começa a expressar para outras pessoas e tentar ensinar o que você aprendeu. Você começa a expressar e ensinar as coisas que você gerou tudo no primeiro ciclo. Aí vem a chave das coisas, que é quando você começa a multiplicar. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou multiplicando o ciclo 1. E é com
com muito amor, com muita gratidão a Deus, que eu venho aqui e multiplico o que está sendo entendido dessa maravilhosa leitura que é Provérbios. Então o escarnecedor, a pessoa que trata com desdém, a pessoa que despreza, ela busca sabedoria, mas ela não encontra ela. Mas o conhecimento é fácil, ele entra fácil. O conhecimento é fácil para aquele que entende. Então, aqui está uma demonstração em Provérbios da minha teoria sobre o ciclo 1 e o ciclo 2. O conhecimento é fácil para aquele que entende, ou seja, para aquele que já conheceu, para aquele que já discerniu, para aquele que praticou e entendeu. Mas ele está fazendo isso, né? Então o Provérbios ele te pega no meio do caminho. Então se você já estiver praticando, se você já estiver gerando entendimento, aqui o conhecimento fica fácil, entende? Mas para aqueles que estão lá, né, na vida louca, fazendo só bagunça na vida, a pessoa ela para aqui, olha, ela entra, vê que é provérbio, já desliga a live na hora. A pessoa que entra, vê que é provérbio e está na bagunça, né, a vida está muitas vezes bagunçada, ela pode estar viajando para inúmeros lugares, desfrutando do melhor de comida, fazendo, enfim, qualquer coisa que seja muito bom materialmente, mas ela se depara com a sabedoria, ela não entende, aí ela já desliga a live na hora, ou desliga esse vídeo aí, desliga na hora. Mas se você estiver entendendo, eu já fico muito feliz e você também pode, alegre-se, porque esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da vida. Não escolha outras veredas, outros atalhos para a sua vida. O crescimento está na sabedoria. A loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, né? Eles desdenham, né? Até do pecado que eles mesmos cometem. Se eu não me engano, foi em capítulo 2, onde está dito lá, escrito, que a pessoa que trata com desdém o escarnecedor, ele tropeça a vida toda, mas ele nem sabe onde está tropeçando. Ele nem sabe onde que estão os tropeços da vida dele. Ou seja, tem inúmeros exemplos, né? Mas imagina uma pessoa, no seu contexto aí, eu posso dar um exemplo aqui, mas né, por infeliz coincidência pode acontecer que esteja acontecendo na vida de alguma pessoa aí. Então, imagine no seu contexto, na sua vida, no seu caminho, que uma pessoa ela vai lá e está fazendo coisas erradas. A pessoa está errando. Mas entenda que aquela pessoa ela nem sabe que ela está errando. Ela nem sabe. Que precisa ser tocado no coração. Nessa pessoa é o coração e não a correção das ações. Em terceiro lugar, que ela pode até tentar corrigir o que ela fez, mas ela vai continuar errando em outras coisas porque ela não está entendendo o princípio da coisa. O princípio não é a ação. Não é a ação. O princípio é o conhecimento. Então a pessoa ela precisa primeiro gerar o conhecimento. Ela precisa ir lá para a fase 1, para depois corrigir a ação dela, tá? Então corrigir ações não corrige coração. Corrige coração, você corrige todas as ações. Não corrige uma só não. São todas. Porque o princípio está corrigido. O coração, por isso que eu falo que às vezes o nosso julgamento pode ser pesado, tá? Por isso tem que ter muito cuidado com essa coisa de julgar. O julgamento é só Deus que faz. Nós, dentro da nossa ação humana, nós podemos tentar instruir. Mas você precisa ser uma pessoa instruída para isso, né? Então busque sempre a sabedoria, busque sempre ter o coração ensinável. Escute a repreensão com amor. Porque o coração, versículo 10, o coração conhece a sua própria amargura e um estranho não intervém na sua alegria.
É o que eu acabei de falar aqui, acabei de dizer. Se não entendeu, versículo 10, volta aí uns 3 minutos para trás aí, você vai entender. 11, versículo 11. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Acabei de dizer também sobre isso daqui. Volta talvez uns 5, 6 minutos atrás, é na parte onde eu falo que as pessoas que tratam as coisas são escarnecedoras, tratam as coisas com desdém, desprezam a sabedoria, elas tropeçam a vida inteira e não sabem onde tropeçam. Não conseguem identificar porque elas não têm o princípio instalado no coração. Como o princípio não está instalado no coração dela, todas as ações dela podem levar a ações erradas. Tudo pode ser errado. Porém, dentro do coração dela, ela não sabe. Como ela não sabe, não cabe a nós julgarmos as ações, mas sim corrigir a frequência do coração, e você vai permitir a continuação dessas ações erradas, mas em outras ocasiões. Se você fizer a correção do coração, do princípio, todas as ações dessa pessoa serão boas. Então, a chave para você fazer a correção e a instrução de pessoas está na correção da frequência do coração, não está na correção da ação final. Corrigir o final, não corrigir o princípio, a pessoa vai agir de novo de maneira errada, em outra coisa, sabe? Não precisa ser na mesma. Talvez se for na mesma, ela não vai agir de novo errado. Talvez, eu estou falando. A chance é muito grande que sim, mas talvez ela não haja de novo errado. Mas ela aprendeu em outra frequência, quando ela for agir em outro contexto, ela vai errar em outro contexto. Só vai mudar isso. Mas corrige o coração e todas as ações dessa pessoa serão corrigidas, todas as outras. Claro que dentro da nossa experiência humana aqui, né, a nossa vida é espiritual, mas dentro da nossa vida humana a gente sempre vai errar. Sempre vai errar, mas não seja aquela pessoa que erra e nem sabe que está errando, tá? A pessoa sábia, quando ela erra, ela já identifica na hora que ela errou e tenta se corrigir. Por isso você vê comumente pessoas assim, né, que têm um bom coração, ela erra, já logo pede desculpa, sabe? Pede perdão, ou às vezes não proferem palavras, né, mas chega em casa e remói. Mas remoer não é um princípio de sabedoria, né? Você precisa agir na hora. Tem um versículo em alguns dos 13, né, que foram lidos até o momento, que fala assim, a instrução você tem que pegar e agir rápido. Tá? Então se você vê pessoas que agem dessa forma, ainda não pensa que a pessoa está agindo daquela maneira assim, muitas vezes com intenção de te enganar, não. Às vezes a pessoa ela age porque todo mundo erra, mas quando ela age e já logo se arrepende, é porque ela sabe que no princípio ali está tendo alguma coisa ali que está levando ela para o bom caminho. Mas errar é humano. A pessoa que se procura corrigir, ela é um super-humano. Sejamos super-humanos, então. Versículo 13. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. É para essa pessoa escarnecedora aqui, tá? Essa orientação. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. Aqui, o simples é aquele homem que só busca o conhecimento, né?
Assiste de novo aqui esse vídeo aqui, você vai entender. Aquele que busca só o conhecimento, ele para no simples, fica na superficialidade. Então, ao simples, acredita em cada palavra. Então, como ele não gera discernimento, toda palavra para ele vale. Mas o homem prudente, ou seja, aquele que tem sabedoria, e a prudência é irmã da sabedoria, nós vimos isso também em outros provérbios aqui. A prudência é irmã da sabedoria. Então, quando ele escuta as coisas, ele identifica, faz o discernimento e age com prudência. Aí ele olha com prudência e fala, será que essa pessoa está falando coisas que são de válido conhecimento? Porque se for de válido conhecimento, eu vou fazer o discernimento disso daí. Vou fazer o discernimento, vou colocar em prática, aí eu vou gerar entendimento. Aí quando eu gerar entendimento, eu vou ensinar as pessoas isso daí. São os ciclos. Volta, vale a pena. Ciclo 1 são 4 fases. E o ciclo 2 é o fechamento. — 16. O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Acabei de falar aqui, né? Ao você tentar instruir uma pessoa escarnecedora, um tolo, essa pessoa vai se voltar contra você. Mas não é você que está errado, não. Essa pessoa ela precisa de muita correção. Então, não vale muito a pena, sabe? Você ficar investindo o seu tempo em pessoas que precisam demais dessa correção. Quando ela se enfurece. Porque Deus, na criação divina, dele mesmo, na perfeição que ele é, ele sabe que tudo tem um tempo certo. O tempo é uma dádiva de Deus, tá? O tempo não nos envelhece, é uma dádiva que Deus deu para nós. O tempo aqui no nosso tempo cronológico, né? No nosso tempo humano, porque no mundo espiritual, na nossa essência, é a eternidade. Aí o tempo ali não vale para mais nada. Só vale o que a gente carrega agora. A eternidade é só agora. Gostou dessa daí, né? Então anota e compartilha. A eternidade é só o agora. Não tem antes e depois, é agora. Aí você encontra o princípio da eternidade. A pessoa que a gente fala daquela correção, né? A pessoa quando ela se enfurece na instrução, ela sai confiante, sabe? Essa é Então, se está te gerando esse tipo de reflexão e está gerando no mínimo um princípio de reflexão para você fazer o discernimento, você está no lugar correto aqui. Você está escutando coisas que você poderia e precisava escutar. Tá? Então, quando você tenta instruir uma pessoa que ela está carregada de desdém, está carregada de desprezo, essa pessoa, ela, além de ficar com raiva de você, ela sai da conversa toda confiante no ego dela. Sai toda confiante no ego. Todo mundo já passou por essa situação, né? Não que sejamos donos da sabedoria, né? Mas se você é uma pessoa que se importa com isso. Então, dentro dessa minha confiança, se você é uma pessoa que age assim, você já viu muito disso, né? Pessoas que, ao ouvir qualquer tipo de instrução, elas se enfurecem contra a pessoa que está tentando instruir e, além de tudo, ela vira as costas e sai toda confiante. Mas qual que é a parte chave dessa leitura aqui, né? Do versículo
16. A parte-chave desse versículo aqui é o enfurecimento. A pessoa que age com fúria, com raiva contra a instrução, né? Porque a pessoa sábia, ela pode até não concordar, mas a sabedoria deixa ela calma. Deixa ela escutar, pelo menos. Ela aprende até pela ignorância do outro. Ela observa a ignorância do outro, né? Fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu abençoo você e obrigado pela instrução. Aprendi mais uma coisa. Ficar falando coisas com ignorância não leva para lugar nenhum, né? Você não precisa falar isso para a pessoa, mas guarda no seu coração. Registra isso na tábua do coração. E tenta não ser isso para a vida das outras pessoas, tá? (17) Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, né? A pessoa que só está indo atrás da superficialidade. O simples é isso daqui. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes, ou seja, aqueles que fazem discernimento, mas os prudentes são coroados com conhecimento. Olha aí, ó. O ciclo 1 que eu falei agora, que são 4 etapas. O ciclo 1, ele está aqui sendo dito em Provérbios. Isso daí você encontra na minha mentoria. Engenharia das Emoções, onde a gente trata sobre ressignificações, é um autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional. São os três alicerces da nossa vida. Espírito, alma, mente. Mente está dentro do corpo aqui, tá? No caso. Ressignificações de todas essas partes. E eu fico muito feliz de encontrar que a minha teoria está aqui, o que eu desenvolvi no método que eu chamo de CAD. Tudo que foi desenvolvido dentro dessa mentoria, eu fico muito feliz de encontrar aqui dentro de Provérbios. Para quem não sabe, essa daqui é a primeira vez que eu leio Provérbios. Primeira vez. Nunca me deparei com a leitura de Provérbios na minha vida inteira. Nunca. Primeira vez. Os prudentes são coroados com conhecimento. Você consegue coroar o seu conhecimento a partir do discernimento, que é a fase 2, discernimento. Pessoal, tô com a boca ressecada aqui, tá frio, viu? Não sei onde vocês estão aí, né? E se tá frio no momento que você está assistindo essa live aí, vocês vão ver eu muito hidratando os lábios aqui, porque tá frio. Eita! Esse frio pegou a gente, claro, né? Um pouco de surpresa, porque todo mundo esperava ele um pouquinho antes, né? Mas ele, como ele demorou um pouquinho para chegar, parece que pegou de surpresa. Não, a gente tá no inverno, né? O inverno é frio mesmo, mas ele chegou um pouquinho depois. É o tempo de Deus aí, promovendo as nossas mudanças, nossa maleabilidade, a nossa aceitação, tratar o nosso coração como humildes corações, né? Não é no seu tempo, não, é no tempo dele. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. Por que fala sobre portões? Vou enfatizar com repetição aqui. Os portões é o portão que você criou aqui, ó. Antes de entrar no seu coração, deixa a perversidade do lado de mal. Não deixa ela entrar aqui, porque aqui é a sua morada. Então, essas pessoas perversas, elas vão jogar perversidades para você, mas como você criou esse portão, para no portão. Não entra daqui para dentro ninguém.
Essa perversidade não entra. Declare na sua vida. Igual eu vou falar aqui agora. Eu declaro na sua vida que você vai gerar discernimento, vai criar esse portão na sua vida e na sua mente, no seu coração, que perversidades não entram aí. Mas eu já também te oriento que você precisa ter alinhamentos. Alinhamentos que são emocionais. O jeito que você vê o mundo não é o jeito que você crê que ele é. O mundo simplesmente é. Ele é natural. Esse é o mundo real. O jeito que você vê são as suas interpretações. Então faça a correção nisso daí e coloca já logo na correção um portão para que nada mais perverso entre na sua vida. Está declarado. Declaro que você é uma pessoa de discernimento, uma pessoa que busca sabedoria. Você coloque portões na sua morada, que é o seu coração, e não permita que pessoas perversas adentrem o seu coração. Que essas frequências fiquem longe de você. Porque no versículo 19 de Provérbios, capítulo 16, ou 14, está muito claro isso aqui. Então está declarado. Versículo 19, capítulo 14, está declarado para você. Os perversos param nos seus portões, não adentro. Versículo 20. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Isso aqui é metafórico, né? Utilizam de parábolas. O pobre de espírito, né? O pobre quer dizer, o pobre que é rico, mas é invertido, né? Ele é rico espiritualmente, mas pobre materialmente. Ele é odiado pelo próprio vizinho. Mas o rico materialmente, né? E pobre de espírito tem muitos amigos. Por quê? Porque ele cai naquelas outras leituras de Provérbios, né? Atrai pela materialidade, atrai pela superficialidade. Eu estava ouvindo uma palestra ontem sobre filosofia, em que o palestrante ele fala assim, que se você não gera desconforto, você não está fazendo construção nenhuma. Se você não gera desconforto, você não está gerando construções, reformas, tudo isso gera desconforto. É barulho demais que faz, é pó que sobe, é muita coisa. É coisa pesada muitas vezes. Então você precisa gerar sim um desconforto. Mas entender que pessoas que não querem ouvir isso aí vão se enfurecer com você, vão virar as costas e vão sair toda confiante. Mas você está construindo, edificando, é aqui dentro, não é fora não. Fora é por consequência, né? Como dizem em Mateus, né? Livro de Mateus, busquem primeiro o reino de Deus e o resto e as outras coisas lhes serão dadas. Eu não sei se é assim que está escrito com essas palavras, mas a intenção é essa, a frequência da leitura é essa. Busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Confie, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito dos Espíritos, Mestre dos Mestres, Filho dos Filhos, nosso guia, nosso Senhor. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia. Não erram, vou repetir aqui, parece que caiu a internet. Versículo 22. Não erram os que maquinam o mal? Sim, eles erram.
Mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Parece tudo repetição, né? Mas não é não. Isso daqui são ênfases. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios, lembre, né, das outras leituras, os lábios é o princípio da fala, os lábios tendem somente à pobreza. Entendeu? Volta e procure sobre a questão do princípio do aprendizado da fala. A coroa dos... Pessoal, a internet tá bem ruim aqui, deixa eu ver se eu consigo... Bom, a internet tá fazendo o papel dela aqui, mas a gente tá fazendo... eu tô fazendo o meu papel aqui de tentar corrigir. Se tiver caindo aí, alguém puder escrever aí, tá bom? Tá frio, mano? Coloca a mão pra fora do bolso aí e escreve só rapidinho. A internet tá ruim. Mas eu tô entendendo. O que importa é se você tá entendendo. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. Aqui a gente está falando sobre o ciclo 2. É o ciclo 2. Quem não está entendendo, volta e assiste de novo esse vídeo. O ciclo 2 é o fechamento. 26. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. É uma poesia isso daqui, né? De tão lindo que é. Nem parece uma instrução. 28. Eu vou repetir o 26 e o 27 que é muito lindo. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Na multidão do povo está a honra do rei. É naquele que cria, né? No que criou e viveu uma vida em sabedoria está a honra do rei. A multidão reconhece. Mas não é porque a pessoa é filha, né? Igual nós somos filhos de Deus. Não é porque nós somos filhos que nós vamos herdar tudo isso que Ele faz, né? Nós precisamos andar em retidão com a palavra dEle. E na falta de povo está a destruição do príncipe. O príncipe espera só o reconhecimento, né? Ele não quer ter ações. Entende? Ele só quer o povo. Ele não quer agir. Está a destruição do príncipe. Está a nossa destruição, né? Para quem não está entendendo aí, é a nossa destruição. Rei é só o Senhor. Senhor, Jesus, né? Rei são só eles, nós aqui somos príncipes, mas nós precisamos ser governantes e reinar, porque essa é a nossa herança, é o reino. Mas se nós não agirmos em conformidade, nós seremos destruídos porque a gente não vê o que é real. A gente só quer o reconhecimento e não as ações. 29. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aqui novamente entramos no detalhe, né? Sobre a podridão dos ossos. Isso daqui a gente perde a nossa estrutura, não a nossa força, a nossa estrutura. O coração sadio é a vida de carne, ou seja, saúde, né? Saúde. Mas a inveja
é a podridão dos ossos, ou seja, não interessa o quão forte você for. Se você não tiver ossos, você cai igual um monte de carne no chão. Só isso que você se torna. Sem ossos você não tem estrutura. 31. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Honra as pessoas que são pobres de coração. Tá? Leve a instrução. Que aqui está escrito que o Senhor o honrará, se assim o fizer. 32. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. Por que está falando aqui que tem esperança em sua morte? O justo. Logo o justo, né? O perverso é desviado em maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. Esperança que não é que a pessoa fique esperando morrer, né? Mas ela sabe, ela tem fé que essa vida aqui ela é só uma experiência, que a justiça que ela carregou na vida toda dela, não o julgamento, mas sim a justiça, o que ela carregou aqui no coração dela, ela leva até após a morte. Até depois disso tudo aqui. Até depois do fim, ela carregará. Por isso que ela tem esperança em sua morte. Ela não teme a morte, entende? Esse que é o negócio. O medo da morte é o princípio de todos os medos, né? Todos os medos têm princípio no medo da morte. Tem como princípio o medo da morte. Porque assim, a pessoa ela tem medo da pobreza? Ela tem medo da pobreza. Mas ficar pobre, o que acontece se você ficar pobre? Vai acontecer isso e aquilo. Mas e depois de acontecer isso daí? A pessoa ela tem medo, porque isso vai acontecer. Se você pega um medo que você tem e for se questionando todas as consequências e de onde é a raiz de tudo isso, você vai identificar que lá está a morte. E como a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida humana, na nossa vida humana, como desfazer desse corpo é a única certeza que a gente tem, você tentar amenizar esse medo aí, você ameniza todos os outros medos. Todos. Também está lá na mentoria, tá? Aqui a leitura eu fico feliz em encontrar em Provérbios coisas que estão dentro da mentoria já criada lá. Engenharia das emoções. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio para qualquer povo. Não entendo o que significa opróbrio. Deixa eu ver aqui. Opróbrio. Opróbrio, grande desonra pública, degradação social, vergonha, vexame, caráter daquilo que humilha, degrada, estado ou condição que revela alto grau de baixeza, torpeza, abjeção, degradação. Eu procuro o sentido literal para ter base para entender a frequência da leitura. Mas quem está lendo isso daqui, ela já entende, né? Mas eu fui procurar para ver se faz sentido dentro do meu coração, para o geral discernimento. É o que eu acabei de dizer em todo o vídeo, sobre as etapas do ciclo 1. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um vexame para qualquer povo. Qualquer povo. O favor do rei é direcionado ao servo sábio,
mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. Finalizamos leitura de Provérbios capítulo 14, aqui nesse domingo frio, no dia 14 de julho. Eu espero que essa leitura aqueça o seu coração, seja hoje, seja quando você estiver assistindo. Entenda que a busca da sabedoria, a busca pela palavra do Senhor, fazer o discernimento no seu contexto, na sua vida, na sua causa, no que estiver acontecendo na sua vida, você fazendo esse discernimento, você coloque muito em prática isso na sua vida, aí você vai gerar entendimento e espalhe para as pessoas o seu entendimento. Aqui está o fator de multiplicação. Então, eu desejo e abençoo a sua vida, que o Senhor esteja sempre no seu coração, guiando a sua vida, assim como tem feito na minha. Vamos fazer o desfecho aqui dessa leitura com uma oração, como de praxe. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Mestre, agradeço por mais esse dia, agradeço por mais essa oportunidade, agradeço pelas pessoas que participaram aqui ao vivo dessa leitura e agradeço também as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu digo nos porque é com o Senhor que eu estou. Jamais estarei aqui nessa tela sozinho. É com sua permissão, com sua aprovação, com sua orientação, com sua instrução que eu venho aqui e me coloco à disposição em vídeo. Agradeço, Senhor, por todos esses corações transformados, por todos esses corações tocados, principalmente pelo meu. Peço bênçãos à minha casa, minha família, minha esposa, minha filha e todos aqueles que eu amo. Que sejamos vida na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima manhã, capítulo 15. Na segunda-feira, capítulo 15 de Provérbios. Até amanhã. Valeu, pessoal. Seja vida na vida de outras pessoas. Tamo junto.